eu quero ler uma palavra do Senhor. Como esse mês de abril é o mês da Páscoa, e Páscoa aponta para o sacrifício na cruz. Amém, amados? Então esse é o mês que a gente deve orar, buscar a Deus e focar no que o mês de abril ele tem sido para nós cristãos. É um mês da Páscoa, um mês onde celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. E nada melhor é a gente ter uma sequência de mensagens falando sobre a cruz, o poder da cruz. Então eu quero aqui iniciar uma palavra, e eu quero, no nome de Jesus, que você abra aí a tua Bíblia. Nós vamos falar aqui sobre a experiência da cruz. Amém, amado? Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Podemos ler? Diz assim, Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Coloca a mão no teu coração, diga: obrigado, Jesus, por essa palavra. Fala comigo nesta manhã. Aleluia. Aqui, nesse texto de Lucas, Jesus foi bem direto, foi bem claro. Se alguém quer vir após mim, quer dizer, se alguém quer seguir os meus caminhos, quer vir após mim, quer seguir os meus caminhos, quer andar comigo, quer ser um cristão, quer mudar o seu modelo de vida, a sua forma de pensar. Se você quer agir como um filho de Deus, se você quer ter um direcionamento do Pai, então você precisa o quê? Você precisa ter uma experiência na cruz. O que seria essa experiência da cruz? Essa experiência da cruz seria, amado, nascer de novo, ter uma nova vida. A cruz, ela aponta para a crucificação. Antes era crucificado os bandidos, os malfeitores. A cruz era a pena, né? A maior pena da lei romana. A cruz era uma cadeira elétrica, né? Uma maneira de poder ali julgar aquelas pessoas e condená-la à morte, como é feito em alguns países, né? Como é feito em alguns países sobre a pena de morte. Então a cruz era para pessoas que não tinham como mais se integrar na sociedade. Mas Cristo, Ele foi para a cruz
não porque ele era uma pessoa, não porque ele deu um mau testemunho, não porque ele feriu as leis de Roma ou as leis judaicas, mas ele era o próprio Cordeiro vivo, ele teve que morrer, ele teve que passar pela cruz por causa do meu pecado, do seu pecado. Quer dizer, o condenado era para ser nós, mas ele fez essa substituição chamada redenção. Ele trocou de lugar, não só por aqueles daquela época, mas hoje. Então, agora, morte. Precisamos, a cruz aponta para morte. E hoje nós precisamos seguir os passos que Jesus nos ensinou. Quem quiser vir após mim, quem quiser, se alguém quer vir após mim, precisa negar a si mesmo. Quer dizer, precisa tomar a sua cruz e negar a si mesmo. E negar a si mesmo é nascer, é ter uma nova mentalidade de vida. Então, alguns tempos atrás, eu preguei uma mensagem referente ao novo nascimento, onde muitos cristãos, infelizmente, ainda não tiveram essa experiência do novo nascimento. Irmãos, hoje nós temos vários crentes hoje, que ele pode até ter sido batizado nas águas, mas não quer dizer que ele nasceu de novo. Olha, eu posso dizer para você que eu desconfio de até pastores que pregam que tem uma igreja grande que não nasceu de novo, mas como pode isso? Agora, quem é que vai julgar se a pessoa nasceu de novo ou não? Para mim, não é nós, é o próprio Deus. É Ele que vai ver, não tem como eu olhar para ninguém e falar se ele nasceu de novo ou não. Porque é uma experiência única. É uma experiência que ele tem que ter com a cruz. Então, o próprio Nicodemos, um mestre da lei, um homem estudioso, um homem aplicado nas leis, e ele chegou para Jesus e falou: mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Você vê que é um homem que ele tinha todo o conhecimento das leis, mas ele não tinha certeza da salvação, não tinha certeza da vida eterna. Então ele foi se encontrar com Jesus uma certa vez, e ele foi ainda de madrugada, porque teve vergonha de vigia, porque como ele era conhecedor, ele falava: o povo vão me ver, o que vão achar de mim, o mestre da lei lá, fazer pergunta para Jesus? E ele então, você vê que ali já era uma característica, ele não tinha uma vida, de um novo, de uma pessoa nascida de novo. Ele foi ali com vergonha. Por isso que o texto aqui diz assim, porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando estiver na glória na frente do meu Pai. Então eu posso dizer, irmão, se uma pessoa que ela até já foi batizada, mas tem vergonha de se expor no seu trabalho, de se expor na escola, que você é um cristão, que você é crente, então é uma das características que você pode ainda não ter nascido de novo. Às vezes a pessoa tem vergonha de chegar no ambiente e ali até falar o linguajar de crente, porque tem vergonha de se revelar que é um cristão. Então, eu quero dizer que o próprio Nicodemos teve também essa vergonha. E ali, Nicodemos, ele precisava de ter ali uma experiência. E o próprio Senhor Jesus, ele diz a Nicodemos, que fala para ele, se ele quisesse nascer de novo, ele não tinha, ele tinha que, aliás, se ele quisesse herdar a vida eterna, ele tinha que nascer de novo. E Nicodemos ficou: mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Que palavras são essas? Jesus falou: quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. É um nascimento, é uma experiência de vida espiritual. Então, o novo nascimento é uma ferramenta, irmão, precisa na vida de um cristão. Sem essa ferramenta,
jamais o cristão poderá viver uma vida que agrade a Deus. Não tem como você viver uma vida dentro do padrão do Pai, se você não teve uma experiência do novo nascimento. Então, Jesus ele disse que o nascer da carne é carne, mas o nascer do Espírito é Espírito, né? Por quê? Porque o nosso espírito, através da queda do homem, ele morreu. Ele ficou separado de Deus. Então, quer dizer, ele ficou apagado. Deus não tinha mais como entrar em contato com o nosso espírito. Porque o pecado separa nós do Pai. Porque Deus é santo. Deus é santo. Então, o pecado nos separa de Deus. Então, houve uma morte espiritual. Todos que não passaram pela cruz, não tiveram a experiência do novo nascimento, está morto espiritualmente. Não consegue ter uma vida com Deus. Então, o nosso espírito estava morto devido aos nossos pecados. Quer dizer, não havia em nosso espírito essa conexão com Deus. Não há conexão com Deus se o nosso espírito está morto. Mas quando nós recebemos o perdão dos pecados, o nosso espírito passa a ter uma nova vida. Então nós passamos a receber um fôlego de vida. E aí a vida de Deus passa a estar em nós. E assim passamos a reconhecer que não somos mais, não vivemos mais na carne. Porque quem vive da carne, você não tem como você vida com Cristo e viver na carne. Então nós precisamos entender que o Espírito de Deus, ele está habitando dentro de nós e nos ensinando a viver no Espírito. Não quer dizer que você não pode errar, que pode acontecer de você errar, pode acontecer de você cometer um delito, um pecado. Mas se você tem o Espírito de Deus, ele vai agir dentro de você e vai te levar ao arrependimento. A questão hoje não é pecar, se você está pecando ou não está. A questão hoje é se você está se arrependendo dos pecados que você ainda comete. Então, o arrependimento é para quando você tem uma vida de Deus dentro de você. Você só consegue cair a ficha que você errou, que você pecou, se você tem a vida de Deus em você. Agora, pessoas que vivem ainda no pecado e ela acha tudo normal, é porque está morta. É uma morte espiritual. Ela não consegue, para ela ali, é natural viver nessa vida. Porque ela não nasceu de novo. Está morto. Então, em 1 João capítulo 5, no versículo 2, diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aí, ó. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Porque o mundo já é maligno. Então, se você nasceu de novo, você vai ser despertado para lutar contra todo o sistema que queira te arrastar a viver no mundo. Então, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é pela fé. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Presta atenção, irmão. Você cometer um pecado, cometer um erro, faz parte da natureza pecaminosa. Agora, você viver uma vida de pecado, enganando a si próprio, achando que está tudo certo, então isso é falta de novo nascimento. E nós vemos que, nós temos aqui, neste versículo, sabemos que todo aquele que é nascido de novo não vive no pecado. Antes, aquele que nasceu de novo, nasceu de Deus. Aquele que nasceu de Deus o guarda.
e o maligno não lhe toca. Por que o maligno não vai tocar? Porque não vai ter, porque você lembra aquele texto lá de Gênesis, quando diz que Deus amaldiçoou Satanás e falou assim, que ele iria comer do pó da terra? O que seria comer do pó da terra? Não tem como, no sentido literal, uma cobra ficar comendo do pó da terra. Para mim ali era uma palavra direta a Satanás. Quer dizer, você vai viver do pó da terra, quer dizer, do pecado, da transgressão. Quer dizer, o diabo hoje ele vive das transgressões das pessoas. Por isso que ele toca, ele tem poder de tocar. Porque ele vai ficar vivendo na vida daqueles que não nasceram de novo. Porque quem nasceu de novo, pecou automaticamente, ele já veio ao arrependimento e o sangue de Jesus purifica ele. E o maligno não lhe toca. Não dá tempo, irmãos. Quem é nascido de novo, o maligno não tem tempo de tocar naquele que é nascido de novo. Os irmãos estão compreendendo? Então, precisamos da experiência da cruz. Sabemos que é impossível ter uma experiência do novo nascimento sem antes passar pela cruz. Quantas pessoas, irmãos, eles não recusam passar pela cruz. Quer dizer, eles querem ser cristão. Eles, quando chega a Páscoa, faz todos os rituais que precisam ser feitos. E nós vemos que a cruz, para muitos, simboliza somente uma religião. Eu lembro quando eu vim para Três Corações, eu pastoreava na nossa igreja lá em Ferraz, e lá tinha eu esqueci o nome que chama aquele, que fica nas portas das igrejas assim, sabe? E ali tinha bem na frente, né, tipo um tapume ali, e tinha uma cruz ali, né? E tinha uma cruz de vidro, tipo uma janelinha, né? E aí eu quis copiar. Eu fui fazer isso no nosso prédio aqui, quando eu aluguei nosso primeiro prédio, a nossa igreja, eu coloquei um draol, né, na porta de entrada com uma cruz. E muitas das vezes eu percebia que entravam pessoas, aí quando começava a perceber que ali era uma igreja evangélica, eles iam embora, porque eles eram atraídos pela cruz, né? Então hoje a cruz, infelizmente, Minas Gerais, né, não só Minas Gerais, muitos lugares, ela aponta para a religiosidade. Aponta para a religiosidade. Então às vezes as pessoas até fazem o sinal da cruz, né? Estou passando em frente a um prédio, tem que faz o sinal da cruz. Como se a cruz é algo para ela, algo religioso. Então eu quero dizer aos irmãos que a experiência da cruz é o que te torna diferente, não é a cruz. Uma vez eu vi um pastor, né? Ele tinha eu acredito que tem ainda, e ele tinha um dom, né? E ele conseguia expulsar demônios. Ele era um caçador de demônio, aquele homem, né? Mas uma vez eu vi ele tocou no crucifixo, no pescoço de uma pessoa, falando que o demônio estava naquele crucifixo e a pessoa ficou endemoniada. Então, quer dizer, a pessoa era somente religiosa. Não tinha uma experiência de um novo nascimento, né? Porque senão o maligno não lhe tocava. Como que ela ficou endemoniada carregando um crucifixo? Então, irmão, a cruz, ela não é nada se você não tiver uma experiência. Amém? É isso que eu quero entender, que vocês entendam, que a cruz para muitos simboliza somente uma religião, somente um objeto, né, que lembra a morte do Salvador. Mas o que vai fazer a diferença é a experiência da cruz. E a experiência da cruz é muito mais do que um crucifixo. Sempre quando falamos de cruz, falamos de experiência.
não existe, vencedor sem falarmos do princípio da cruz. A cruz é uma necessidade. A cruz, ela é uma necessidade para te levar a um momento de experiência com Deus. O que vale é a experiência. Então, eu quero dizer aos irmãos que, infelizmente, muitos ainda têm olhado para a cruz como se fosse um objeto sagrado que vai fazer da vida dele uma pessoa mais, como eu posso dizer, mais correta. E não é. Então eu quero dizer aos irmãos aqui, eu quero destacar aqui 3 aspectos em que a cruz ela atua em um crente vencedor. Porque ser só um cristão não quer dizer que ele tem uma experiência com Deus. Agora, ser vencedor é a diferença. Amém, amado? Ser um crente vencedor. Então, primeiro, vamos ler lá, voltar para Lucas capítulo 9, no versículo 23, que diz assim: se alguém quer vir após mim, Lucas 9, 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, quer dizer, é uma decisão. Você quer vir após mim? Muitos querem seguir, mas se desanimam antes de vir as dificuldades. Ao começar a vida cristã, fica dizendo, agora eu estou com muitas lutas, muitas são as muralhas, muitos são os desafios, é muita cruz no caminho. Então, hoje muitos querem que Jesus vá até ele, querem que o Espírito Santo traga revelações de experiência para ele, mas infelizmente eles querem ter essas experiências ficando no Netflix. Como é que você vai ter uma experiência? Eu não estou dizendo que é errado, eu tenho Netflix, eu gosto de assistir alguns programas na Netflix, não vejo problema nenhum de você ter aí uma plataforma de stream, mas eu quero dizer aos irmãos que como é que eu vou ter uma experiência? Como é que eu vou ter uma experiência de vida se eu me aplico mais aquilo que não vai me trazer uma experiência com Deus? Os irmãos, estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, hoje, muitos querem ter experiência com Deus, mas não querem pagar preço, não querem orar, não querem seguir Jesus, não querem carregar a cruz, porque a cruz muitas das vezes é pesada. Quando Jesus disse, vinde após mim, ele quis dizer, agora deixa a sua vida e venha atrás de mim. Onde eu for, venha também. Assim como Jesus, ao ir para a cruz, ele passou da morte para a vida. E nós precisamos passar da morte para a vida. Não podemos ficar vivendo esterilizado, parado, vivendo uma vida de morte. Então Jesus, ele passou da morte para a vida. É uma experiência. Isso é uma experiência da prova do amor de Deus. Amar a Deus é fazer a vontade do Pai e não a nossa vontade. Não podemos também, como Jesus, passar para a morte, da morte para a vida, se a gente não fazer a vontade do Pai. Você acha que Jesus queria ir para a cruz, irmãos? Ele não queria, não. Inclusive, ele até lá no Getsêmani, quando ele orou, ele falou, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele foi. Então, muitas das vezes, você vai passar por experiências que você vai pedir para Deus, se possível, afasta de mim essa tribulação. Mas você vai ter que andar por esse caminho, que é o caminho de morte, que vai te trazer experiência. 1 João 3,14 diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama, permanece na morte. Tem muita gente que hoje, ele fala que ama Jesus, mas odeia o seu irmão. A Bíblia diz que esse é mentiroso, porque como pode amar a Deus que nunca viu, e não consegue amar o seu irmão que vê? Tem pessoas que têm raiva do outro crente, não morreu de novo, não nasceu,
Jamais, irmão, se você tiver ódio de alguém no coração, irmão, um conselho que eu te dou, peça misericórdia a Deus, porque isso não é a atitude que você morreu. Então nós não podemos, pode até surgir uma ira no teu coração, pode ter pessoas que fizeram mal para você, e você tem até, guardou um ressentimento, mas não pode desejar o mal para ela. Ao contrário, a Bíblia diz que você tem que amar. Eu não estou dizendo para amar o ímpio, amar o seu irmão. Amém? O seu irmão. Então, aqueles que estão em Cristo, eles não evitam a morte. Quer dizer, eles querem morrer dias após dias. Não podemos experimentar a morte e a ressurreição, né? Aliás, em Cristo, nós podemos experimentar a morte e a ressurreição, como um dia Noé, em sua arca, ele experimentou, teve uma experiência com Deus, ele passou pelo julgamento de Deus e não morreu. Assim, quando nós estivermos em Cristo, nós passaremos da morte para a vida, amém, amados? Nós passaremos. Então a cruz não é apenas um símbolo cristão, uma peça de joalheria. A cruz fala do final da vida velha e o começo da nova vida. Precisamos ter um ponto inicial, que é através da cruz. Então, quando nós sonhamos, nós temos muitos sonhos. E mesmo antes de você entregar a sua vida para Jesus, você tinha os seus planos, você tinha os seus sonhos. Mas quando você nasce, você tem uma experiência de cruz, você tem que esquecer tudo aquilo que você sonhava lá atrás. Tudo aquilo que você tinha no teu coração, você tem que esquecer. Sabe por quê? Porque morto, a partir do momento que você morre, aquilo foi desligado da sua vida. Aqueles projetos, aqueles planos, foi desligado. Mas pastor, então, eu tinha um sonho de ter uma casa própria, eu não posso ter mais? Não, você tem que morrer com tudo. Agora, quando você nasce em Jesus, pode ser que Jesus vai fazer com que esse sonho seja ressuscitado também. Amém? Aí ele vai colocar o desejo dele na sua vida. Não o desejo seu, o desejo dele. Agora tudo tem que ser dele. Tudo tem que apontar para ele. Pai, isso vai ser bom para mim. Isso vai trazer experiência de vida comigo e contigo. Pai, isso vai fazer com que eu ande junto com o Senhor. Porque tem coisas, irmãos, que são sonhos do passado do velho homem. Aí a pessoa luta para ter. E quando consegue, ele se afasta de Deus. Porque não era um sonho de Deus, era um sonho dele. Eu já tive experiências de pessoas que era firme na fé. Mas ele tinha um sonho. E quando ele perdeu a fé. Dá para entender? Por quê? Porque era sonho quando ele estava morto. Quando você renasce com Cristo, os sonhos também morrem. Agora os seus sonhos têm que ser os sonhos de Deus. Os sonhos do Senhor. Então, precisamos colocar todas esses nossos desejos, essas nossas vontades, esses nossos sonhos em Deus. Se for da vontade dele, essas coisas vão se cumprir. Amém? Mas tem que ser da vontade dele. Então, amado, às vezes o seu sonho, antes de conhecer Jesus, era ser, por exemplo, um jogador de futebol, era ser um médico, era ser um engenheiro, era ser um professor, era ser um cantor, uma cantora. Agora tudo isso deve morrer junto na cruz. Quer dizer, esse meu sonho, se for para atrapalhar de eu seguir a Jesus, que ele fica morto lá. Que ele não venha nascer daqui, se for para me atrapalhar. Agora tem que ser o sonho de Deus na sua vida, a vontade do Pai, seguir a Deus, firme com Jesus, agarrar Jesus. Para onde tu fores, eu vou também. É simples, morte é renúncia, é isso, é renunciar. E nós vemos
que Deus ele pode operar. Deus ele pode fazer nascer dentro de você um sonho que era aquilo que você tinha antes. Mas agora, não é um sonho que era seu, é um sonho que é dele. Isso se torna muito diferente. Se torna muito diferente. Então, eu quero dizer aos irmãos que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, foi um conselho de Jesus. E é difícil a gente negar a si mesmo. Porque negar a si mesmo é negar os seus desejos, as suas vontades. É negar aquilo que você projetou durante a sua vida. E isso não é fácil. Mas, primeiro Jesus ele fala, quem quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, quer dizer, se você quer vir após mim, então você precisa de andar como ele andou. Você precisa passar a carregar a sua cruz, que muitas das vezes são coisas que você não entende. E depois ele fala que você precisa negar a si mesmo. E por último eu quero dizer aos irmãos aqui, que ele fala lá em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, e tome sua cruz. Repita comigo. Tome sua cruz. Quer dizer, você tem a sua cruz. Cada um tem a sua cruz. Ele não está falando, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a minha cruz. Você não tem que pegar a cruz de Jesus. A cruz foi dele, ele carregou a dele, agora você carregue a sua. Qual tem sido a sua cruz nesses últimos dias, irmão? Dá vontade, às vezes, a gente pegar e jogar fora a cruz, Dá vontade da gente pegar, largar ela lá, lançar ela bem longe da gente. Mas não tem como, é sua. Jesus já falou, é sua. Cada um tem sua cruz, irmãos. Eu posso dizer que, às vezes, algo que para mim não é cruz, pode ser para você uma cruz. Pode ser que tenha algo para você que não é cruz, e para mim é cruz. Então, tudo isso é questão, é individual, é experiência. A cruz não é do Senhor, é minha. Eu que devo tomá-la. Então, isso vai implicar em sofrimento e dor. Não tem como de olhar para a cruz e não falar que não há sofrimento e dor. Quando você passa pelo cemitério, quando você passa num portão do cemitério, você passa feliz, alegre, olha lá o cemitério, quantas pessoas morreram, oh, glória a Deus. Você olha para a cruz, você dá uma tristeza, que você vai lembrar de pessoas, entes queridos, que morreram ali, que estão ali. Por quê? Porque cruz lembra de morte, de sofrimento. E eu quero dizer que a cruz, ela muitas das vezes, ela vai te afetar diretamente em relacionamentos, desejos, que são nossas próprias vontades, e às vezes vai atingir até os nossos bens, materiais mesmo falando. Então, cruz, para nós termos uma experiência com Cristo, pode afetar muitas coisas do nosso contexto de vida. Por quê? Porque cruz ela vai trazer experiência. Não há verdadeiro cristianismo, irmãos, se não for através da cruz. Sem a morte de Cristo operando em nós, sem morte, não pode haver ressurreição. Como é que eu vou ser ressuscitado se não há morte? Eu preciso morrer para que haja uma nova vida. Amém? Então, Colossenses capítulo 3, versículo 10, diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo
alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quer dizer, para conhecer e o poder da ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, quer dizer, precisamos ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 31 diz, dia após dia morro. Paulo está falando, eu morro dia após dia. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele está dizendo que cruz é morrer todos os dias. 1 Coríntios 4, 10, levamos sempre o nosso corpo mortal à morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte. Olha que Paulo fala, irmão, que coisa maravilhosa. Você está sempre em perigo de morte, quer dizer, o velho homem quer ressurgir. Mas você está passando um perigo de morte, você tem que crucificar o velho homem, para que a vida de Deus passe a ser permanente. Aleluia? Para que o poder de Deus haja. Então, ele diz, durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus. Para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal. Irmãos, cada dia você vai precisar morrer e morrer e morrer para que Cristo viva, viva e viva. Amém? Eu quero concluir dizendo aqui, Lucas capítulo 9, 23, continuando o texto aqui, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz. Aí ele encerra aqui, ele fecha. Você precisa ir até Jesus, você vai até ele, depois você nega o seu ego, a sua vida, e depois você pega a sua cruz, o sofrimento que você vai ter que passar para seguir Jesus, e você vai ter que agora seguir ele. Segue-me. Venha e segue-me. Então, quando você segue o Senhor, você vai estar sempre recebendo nova vida dele. Amém, amados? Porque só ele tem a palavra da vida. Só ele tem um alimento verdadeiro. Quem segue Jesus não passa fome. Amém? Então seguir o Senhor implica em andar como onde ele andou, viver como ele viveu, passar pelo que ele passou, sentir o que ele sentiu. Muitas das coisas você vai sentir, muitas aflições que Cristo sentiu. Você vai passar por situações que muitas das vezes Jesus passou também. Seguir o Senhor implica em muitas das vezes, até às vezes aborrecermos familiares, pessoas. Então, não existe vida com Deus sem cruz. Amém, amado? Precisamos ter essa experiência de cruz. E essa experiência virá diariamente, não tem como evitá-la. Para você ser um discípulo, não tem como evitar as experiências da cruz. Romanos 8:13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificai-vos os feitos do corpo, certamente vivereis. Aleluia! Certamente você vai andar em vitória, porque Cristo está vivendo, você está sendo morto a cada dia. E eu quero aqui dizer que assim também o Espírito Santo irá, amados, olha, imagine você numa enfermaria, quase morrendo no hospital. Eu não sei, alguns já passaram por essa experiência de vida ou morte em hospital. Eu não passei, graças a Deus. Mas teve muitas pessoas que já passou. Aí para você ter uma melhora na sua saúde, a enfermeira vai lá, aplica
né? Às vezes te dá um soro, aplica lá um antídoto, um remédio, para você ser fortalecido. E eu quero dizer a você que isso, a nossa vida, pode também acontecer. Que você tem dia que você está acamado espiritualmente. Aí Jesus vai lá e coloca o soro, o antídoto, para te fortalecer, para te dar mais vida, para você caminhar e sair daquele leito espiritual. Amém, amados? O Espírito de Deus vai te ajudar. Todos os dias nós temos que passar pelos médicos dos médicos para analisar a nossa vida diante de Deus. Então, irmãos, abra o seu coração para que a cruz venha tomar o lugar devido da sua vida. Eu quero louvar aquele louvor do PG. Eu vou passar pela cruz. Amém? Está ali já no YouTube. Passa para mim esse louvor. No nome de Jesus. Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Você que viu essa live. Não adianta falar que é um cristão somente. Não adianta somente você, fui batizado, hoje eu sou um crente, fui batizado, aleluia, glória a Deus por isso é muito importante. Não adianta você somente ser um religioso, você precisa ter a experiência de vida e morte. Você precisa andar, você precisa segui-lo, você precisa caminhar com ele, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então você que está assistindo essa live, você é importante para Cristo. Ele habita em você, e Ele quer que você viva uma vida verdadeira. Não a sua vida, mas a vida dele, no nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra.